Veja quem são os 10 maiores meio-campistas da última década aqui no canal Mestre em Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica Cesc Fábregas. Entre uma série de seus atributos hipnóticos, Cesc Fábregas pertence com segurança à meca da realeza do meio-campo, principalmente devido à sua incrível habilidade de desbloquear defesas para fazer a assistência perfeita. O espanhol não poderia ter registrado um passe mais comovente para dar o pontapé inicial em sua década, auxiliando o Andrés Iniesta, que marcou o gol mais importante para selar o status de La Roja como campeão mundial em 2010. Como Cesc fez sua transferência de 35 milhões de euros para o Barcelona no ano seguinte, as coisas certamente não foram tão boas quanto seu retorno. Enquanto o leve meio-campista mostrou momentos de magia durante seu tempo em campo e até mesmo brevemente substituído como um falso 9 sob Pep Guardiola. A incapacidade de desencadear o icônico trio Busquets, Xavi e Iniesta no meio-campo, juntamente com problemas de lesão, significava que Fábregas simplesmente poderia não existir seu melhor vintage em cores da Catalunha. No entanto, o ex-capitão do Arsenal foi crucial ao jogar como um pseudo-atacante sob o comando de Vicente Del Bosque, enquanto a Espanha defendia seu título da Euro em 2008 e 2012, e Fábregas provou ser potente tanto como titular quanto fora do banco, marcando 2 gols durante o torneio. Fábregas certamente se redimiu depois de retornar à capital inglesa pelo Chelsea, especialmente depois de uma campanha dos sonhos em 2014/15, na qual registrou brilhantes 18 assistências em seu nome. Na 9ª colocação fica Yaya Touré. Muitos diriam que a aquisição de um vencedor da Liga dos Campeões para ninguém menos que a classe de Barcelona de 2010, na forma de Yaya Touré, deu a aquisição financeira do Sheikh Mansour, peso futebolístico do que precisava. As pessoas começaram a se sentar e prestar atenção no Manchester City, pois outros talentos empolgantes seguiram o exemplo, e como dizem, o resto é história. Tanto no City quanto Yaya atestariam a expressão milenar. Apesar de sua linguagem corporal muitas vezes languida, o marfinense foi talvez a mudança mais devastadora do futebol inglês em seu auge, capaz de passar pelos zagueiros como se eles não estivessem lá em primeiro lugar. O poder absoluto e a força bruta de Yaya Touré o tornavam impossível de parar, pois ele passava por toda a oposição e enfiava a bola com veneno no fundo do campo ou no fundo da rede. Um homem feito sob medida para os grandes momentos, sejam os vencedores de Yaya contra o Manchester United e o Stoke City a caminho do triunfo da FA Cup em 2011, sua chave vital contra o Newcastle United, que manteve os Citizens vivos na corrida pelo título durante a campanha de 2011 e 12, ou mesmo seu empate enfático contra o Sunderland na final da Copa da Liga de 2014. O ex-meio-campista do Barcelona roubou as manchetes pelos motivos certos. E os seus sublimes 20 gols e 9 assistências de Touré na temporada 2013/14 ficaram para a história como uma das maiores campanhas individuais da Premier League inglesa, e embora o grande homem tenha desaparecido logo depois, não há como negar a sua genialidade simplista. E na 8ª colocação fica Casemiro. Contratado do São Paulo em 2013, Casemiro consolidou sua presença entre as aquisições mais importantes do Real Madrid na última década. O brasileiro é a antítese da filosofia dos gigantes espanhóis, que se concentram em mergulhar no mercado de transferências e apenas escolher garotos propaganda, deixando de lado a sua adequação real ao próprio site. Casemiro entrou na briga como uma mercadoria relativamente desconhecida, e 7 anos depois, poucos argumentariam que ele talvez tenha sido o meio-campista de destaque no futebol mundial durante esse período. Ao contrário de Toni Kroos e Luka Modric, que se uniram como mestre das marionetes no meio-campo, o ex-Porto emprestado ofereceu uma firmeza na seleção dos 4 zagueiros, que foi vital para a ascendência dos Los Blancos no futebol europeu, enquanto eles rugiam para 4 triunfos na Liga dos Campeões durante esse período de domínio incomparável. E além disso, Casemiro também conquistou junto à seleção brasileira
a ser campeão da Copa América, e não é à toa que ele merece esse destaque nessa lista dos maiores meio-campistas da década passada. E na sétima colocação fica Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne começou esta década fazendo ondas pelo Genk na Bélgica e termina a década como o melhor meio-campista do futebol mundial sem exceção. Depois de assinar na linha pontilhada pelo Chelsea, o belga era apenas uma das muitas perspectivas que os londrinos ocidentais incorporariam como parte de seu sistema de empréstimos sem fim e no final simplesmente descartariam. De Bruyne teve uma passagem promissora no Werder Bremen, mas depois de apenas aquecer o banco sob o comando de José Mourinho e aparentemente não conseguir ficar cara a cara com o português, o prodigioso meio-campista entrou nas águas do Wolfsburg e fez o mundo se deliciar com o seu talento negligenciado ao fazer uma campanha impressionante com 16 gols e 27 assistências em todas as competições. E retornando à Premier League 2 temporadas depois, o internacional belga estava decidido a aproveitar essa onda de redenção para o Manchester City com a transferência de 55 milhões de euros. Kevin De Bruyne talvez seja o abençoado com o maior conjunto de habilidades de cruzamento depois de David Beckham na era da Premier League. E a sua evolução foi notável sob o comando de Guardiola, que fez de De Bruyne uma fera diferente em sua incrível campanha entre os anos de 2017 e 2018. Esse cara realmente é um dos jogadores aí top mundiais até agora em 2023. E na sexta colocação fica N'Golo Kanté. De todos os meio-campistas magistrais que entraram nessa lista, Kanté é talvez o único a fazer parte de uma das conquistas esportivas mais exclusivas até hoje. As probabilidades eram de 5.000 em 1 para o Leicester City erguer o troféu da Premier League, e seria preciso ser um apostador sério para estar ciente das apostas para os Foxes de todos. Kanté estava no centro do marco, perseguindo jogadores aparentemente onipresente e ancorando a defesa como se sua vida dependesse disso, enquanto nomes como Jamie Vardy e Riyad Mahrez apareceram nas últimas páginas por suas façanhas na frente. Foi o sorridente meio-campista Geraldo francês que empatou tudo, e em 2016 acabou mudando-se para o Chelsea. Kanté mostrou que não havia terminado, pois estava em seu melhor momento sob o comando de Antonio Conte, conquistando o prêmio de jogador do ano da PFA e o melhor jogador do ano do Football Writers. E, mais notavelmente, outro ano consecutivo troféu da Premier League. Inclusive, se você não sabe, Kanté também foi vencedor da Copa do Mundo em 2018 pela França e é possivelmente um dos meio-campistas mais influentes a surgir aí nessa última década passada. Kanté é realmente uma estrela, é impossível assim odiar esse cara, todo mundo ama ele. E na quinta colocação fica Toni Kroos. Não há muitos meio-campistas no futebol mundial que possam se orgulhar de uma década mais condecorada do que Toni Kroos. Ganhou a Liga dos Campeões por 4 vezes por 2 clubes diferentes, no Bayern de Munique e no Real Madrid, bem como uma Copa do Mundo em 2014 pela Alemanha. Prova que verdadeiramente que Kroos teve o toque de Midas nos últimos 10 anos. O alemão chegou ao time principal do Bayern de Munique no início da década e nunca mais olhou para trás. Depois de ser uma peça vital na corrida dos gigantes da Baviera até a final da Liga dos Campeões na temporada 2011/12, Kroos sofreu uma derrota amarga, e isso também no quintal do Bayern. E quando a Allianz Arena testemunhou uma brilhante recuperação do Chelsea que os levou a erguer o cobiçado troféu contra todas as probabilidades. No entanto, a progressão do meio-campista gelado continuou enquanto ele se solidificava firmemente sua presença entre os melhores em sua posição. E a redenção chegou de maneira doce para Kroos ao conquistar o troféu em 2014, apesar de ter perdido o final da competição devido a uma lesão. Após isso, ele conquistou a Copa do Mundo em 2014, a Copa que aconteceu aqui no Brasil, e seguiu-se aí a sua história. Foi quando o Real Madrid chamou a campanha seguinte, e Kroos chegou à capital espanhola como um peixe na água e deu tom para os 3 triunfos dos merengues na Liga dos Campeões, de 2016 a 2018. Enfim, Kroos é um dos maiores meio-campistas aí de todos os tempos.
Na quarta colocação fica Sérgio Busquets. Vicente Del Bosque foi sucinto em seu resumo e elogiou Busquets como âncora do meio-campo do Barcelona e foi indispensável para o início dominador da Espanha na década da forma da Copa do Mundo e da Eurocopa em 2010 e 12. E foi isso que ele disse sobre Busquets, abre aspas, "Você assiste ao jogo, não vê Busquets. Você assiste o Busquets e você vê o jogo inteiro", fecha aspas. Apesar de estar no topo do mundo do futebol, Busquets incorporou o básico, semana após semana, o que fez conseguir fazer as complexidades parecerem simples. Seja roubando a bola de um atacante, fazendo o passe certo, escolhendo o peso perfeito do passe e permanecendo disciplinado posicionalmente. Essas são áreas que levam os jogadores a dominar toda a sua carreira, enquanto Busquets tem sido ensinado a dominar os ofícios que fazem o papel de meio-campo. E, bem, verdadeiramente é uma forma de obra de arte. Hoje em dia, Busquets ainda joga. Não é aquele mesmo cara de anos atrás, mas o seu rendimento, a sua classe e o seu futebol não o deixarão fora dessa lista dos maiores meio-campistas da história. Talvez você não concorde com a colocação de alguns aqui na lista, mas tá tudo bem, você pode deixar aí a sua nos comentários, beleza? E abrindo o top 3 fica Davi Silva. Chegando às terras inglesas em 2010, Davi Silva estava pisando em uma liga que atestava princípios como fisicalidade, incansabilidade e trabalho duro de seus meio-campistas. O espanhol não marcou nenhuma dessas caixas e, em vez disso, criou uma pista para si mesmo. Acenar a sua varinha na frente dos fiéis do Sky Blues, Merlin, como ele popularmente era chamado, era tão fácil quanto alguém poderia ver, deslizando pelo campo, percorrendo seu caminho para encontrar espaços abertos e escolhendo os passes mais requintados para definir um gol ou iniciar um possuído cérebro de futebol, que é imensamente raro, muito parecido com o próprio Silva. Os números e até palavras não fazem jus à genialidade única de Davi Silva ou David Silva, como você preferir. Em vez disso, sua assistência de cair o queixo para Edin Dzeko na icônica demolição de 1-6 para o City sobre o United, ou a sua finalização sedosa contra o Swansea City na temporada 2017-18, descreveria melhor o espanhol e seus modos magistrais. O fato é, indiscutivelmente, ele foi a arma mais crucial do Citizen. Com 35 gols em seu nome, David Silva ou Davi Silva esteve em uma liga própria nos últimos 10 anos daquela década passada. E na segunda colocação fica Luka Modric. Apesar de estar presente entre a estimada companhia de meio-campistas de elite, Luka Modric é o único a receber o prestigiado prêmio Bola de Ouro. Embora a validade das decisões em torno do prêmio tenham encontrado certas sessões de fraternidade do futebol torcendo o nariz para o prêmio, a maneira como o meio-campista sedoso venceu é certamente uma das idades. Quebrando o monopólio Messi-Ronaldo ao emergir triunfante, o ex-jogador do Spurs arrastou o time croata de coração de leão para a final da Copa do Mundo em 2018, no qual a França ganhou. Um feito que ninguém realmente esperava, apesar de seu rótulo de azarão, e liderou as suas tropas pelo exemplo. Ditando o jogo, contornando os atacantes com facilidade, acertando bolas paradas e precisas e também fazendo uma mudança no meio-campo, Modric foi tão habilidoso quanto calculado na Rússia. No entanto, os admiradores do modesto maestro do meio-campo não ficaram surpresos. Embora Modric tenha sido excelente em White Hart Lane, foi no Bernabéu que ele se destacou. As dificuldades iniciais fizeram com que o croata não fosse titular regular do Real Madrid, e no final de sua campanha de estreia, os leitores da publicação espanhola Marca elegeram Modric e Alex Song como as piores contratações da temporada. No entanto, quando se juntou aí com Toni Kroos, Xabi Alonso e Casemiro, Modric se tornou a peça-chave no meio do parque e tem sido aí um ingrediente vital no reinado do Real Madrid nos últimos anos na Europa. E foi durante esse período que o Real Madrid teve aí a década mais frutífera de todos os tempos. E na primeira colocação fica o incrível Andrés Iniesta.
Um verdadeiro defensor do belo jogo, a arte de Andrés Iniesta não conhece limites, seja passando por adversários com a bola colada nos pés, enganando defensores com seu movimento característico, la croqueta, iniciando a dobradinha mais perfeita, enfim, fazendo qualquer outro passe aí de Hollywood, ou simplesmente mantendo as coisas funcionando, quase parece que Iniesta tem um projeto do concurso de antemão. Resumindo basicamente um futebol bonito, não há nenhum meio-campista nessa lista que tenha começado a década passada de forma mais espetacular do que o meio-campista chamado Andrés Iniesta. Afinal, ele marcou o gol decisivo que fez a Espanha campeã mundial no ano de 2010, em uma final eletrizante contra os holandeses. Ao lado de Xavi Hernandes e Sérgio Busquets, no trio de meio-campo mais reverenciado que o jogo já viu, Iniesta foi cativante e cresceu ainda mais quando assumiu o manto do homem principal durante o início da Euro 2012, emergindo como jogador do torneio, chamado de El Ilusionista, ou O Ilusionista. E foi assim que a Espanha foi coroada campeã europeia mais uma vez. E no fim, Iniesta deixou o Barcelona em 2018 com mais títulos do que muitos aí, cerca de 20 troféus nos últimos anos aí da última década. E assim ele fica aqui no topo da lista, sendo o maior meio-campista entre 2010 e 2019. Atualmente ainda está jogando, mas não como aqueles belos dias de ouros do passado. Afinal, a idade chega para todos, né? E se você não concordou com essa lista, por favor, deixe a sua nos comentários, não tem problema. E essa aqui não é significativamente a dona da verdade. É isso, inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings. Até o próximo vídeo, valeu, abraço.